Opiniões fortes. O elenco semanal. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Opiniões Fortes. Esta semana, o tema casamento entre pessoas do mesmo sexo ganhou um destaque especial. Foi alvo de muita opinião, muito debate, troca de ideias ao nível da comunicação social e das redes sociais aqui no país. Ora, podemos analisar essa questão a duas dimensões. Primeira dimensão, as origens da homossexualidade, ou seja, do envolvimento sexual entre pessoas do mesmo sexo. Esta questão é tão antiga quanto a história da humanidade. Portanto, desde que o homem é homem, há registros, há relatos deste facto. Na Antiguidade Clássica, nós temos vários relatos de relações que se estabeleciam entre homens em espaços de socialização, em espaços de convívio, por exemplo. E dá para perceber, pelos relatos históricos, que esta questão não tinha a conotação negativa que atualmente tem em muitas regiões do globo. Portanto, a homossexualidade, o envolvimento sexual entre pessoas do mesmo sexo, sempre existiu na história da humanidade e nem sempre na história da humanidade foi algo moral e socialmente condenável. Portanto, é neste contexto que temos que analisar essa questão a partir destes pressupostos, penso eu. Uma segunda dimensão para analisarmos essa questão tem a ver com o contexto social e político atual. Ou seja, que factos têm se desencadeado ao longo dos últimos tempos e que ditaram que neste momento esta questão esteja a ser discutida aqui em Cabo Verde. Nós podemos ver o panorama internacional. Atualmente, se fizermos uma análise mental do mapa mundo, como é que os vários países têm se posicionado em relação a essa questão? Nós vamos ver o seguinte: a Europa, sobretudo os países da União Europeia, grande maioria dos países da União Europeia, já regularizaram, já é legal nestes países a realização de casamento entre pessoas do mesmo sexo. Este processo começou primeiro com a legalização das uniões de facto e paulatinamente se avançou para o casamento e atualmente se discute em muitos desses países o processo de adoção de crianças por parte deste segmento da população. Na Europa do Leste, a questão é um pouco diferente e, como nós sabemos, a Rússia é um dos países que de certa forma, criminaliza a relação entre pessoas do mesmo sexo, mas na Europa Ocidental essa questão, conforme já disse anteriormente, tem feito um percurso de paulatina e gradual crescimento do número de países que têm permitido o casamento entre pessoas do mesmo sexo. No continente americano, a América Latina, uma boa parte dos países também tem dado esse passo, mais recentemente o Brasil, o Uruguai, os Estados Unidos já também há algum tempo, na maior parte dos estados. E em África nós temos o seguinte cenário: a África do Sul é dos poucos países africanos que também permitem o casamento entre pessoas do mesmo sexo, mas há muitos países africanos que têm criminalizado o casamento homossexual, sobretudo pela influência existente nestes países de determinadas igrejas evangélicas que têm uma posição radicalmente contra o envolvimento de pessoas do mesmo sexo. Portanto, é neste cenário que esta questão está a ser discutida aqui em Cabo Verde. Na minha opinião, Cabo Verde, sendo um país de tradição democrática, um país estável, um país que reconhece os direitos fundamentais do homem e de cada cidadão, um país que reconhece o direito que cada um tem de livremente e conscientemente
cada um poder fazer a sua opção de natureza política, e ideológica e social. Quer dizer, o nosso país é um país que garante um conjunto de direitos e liberdades aos cidadãos. Por este facto, a minha opinião, e vinculo aqui a minha opinião com muita assertividade, é de que há condições para futuramente darmos esse passo, ou seja, darmos aos cidadãos cabo-verdianos e residentes em Cabo Verde o direito de escolherem livremente com quem querem casar. Quem quer casar, um homem queira casar com uma mulher, como já acontece há muito tempo, pode o fazer. Uma mulher que se quer casar com uma mulher, ou um homem que quer casar com um homem, podem também livremente fazer. À luz daquilo que eu considero o direito de livre escolha, que parece-me que é algo que deve ser garantido a cada cabo-verdiano e a cada cabo-verdiana em qualquer momento, em qualquer situação, mormente se tratando de algo que não fere, não põe em risco a liberdade dos outros. Contrariamente a uma boa parte dos países africanos que neste momento criminalizam esta prática, Cabo Verde foi sempre um país de tolerância religiosa, um país em que as pessoas exercem as suas opções de uma forma livre. Portanto, acredito eu que deve-se desencadear um diálogo à volta desta questão. O Sr. Primeiro-Ministro disse recentemente que esta questão não está na agenda. Ok? Se não está na agenda oficial do governo, está na agenda da sociedade. A partir do momento que está na agenda da sociedade, o governo e as instituições do Estado não podem ficar alheios a esse debate. Portanto, eu espero que rapidamente o governo assuma uma posição e espero eu que a posição do governo e dos partidos políticos também seja no sentido de garantir o direito de livre escolha das pessoas. E aqui, o direito de livre escolha das pessoas é dar legitimidade, dar garantia de que quem quiser casar com uma pessoa do mesmo sexo pode fazê-lo à luz daquilo que eu penso que a nossa Constituição atual defende, que é a liberdade de cada um fazer as suas escolhas. Para concluir, queria fazer aqui referência ao lançamento do livro Vozes do Poder, do jornalista Carlos Santos. Carlos Santos, um conceituado jornalista nacional, que tem feito um percurso de referência ao nível, sobretudo, dos órgãos de comunicação social do Estado. É importante haver mais publicações deste nível, ou seja, reflexões sobre a nossa comunicação social, sobre a história da nossa comunicação social e sobre os desafios atuais da comunicação social. Ainda não li o livro, mas pelas referências que já ouvi, é um livro que caracteriza muito bem o estado atual da nossa comunicação e, sobretudo, dá ênfase ao papel que o Estado tem tido na comunicação social, sobretudo no Cabo Verde pós-independência. Portanto, parabenizo aqui o jornalista Carlos Santos pelo trabalho realizado e que deve ser objeto de leitura dos profissionais da comunicação social de uma forma geral, dos estudantes e dos interessados por esta questão, que é uma comunicação social cada vez mais forte, mais livre, mais independente e mais ao serviço do bem comum e ao serviço da população, se eu posso assim dizer. Portanto, nós concluímos assim mais uma edição do programa Opiniões Fortes e contamos com a vossa atenção e com a vossa presença daqui a uma semana aqui nesta televisão Tiver e na Rádio Dia. Votos de boa semana a todos. Opiniões Fortes. As opiniões fazem-se na Tiver.